Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar: o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro. Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro, ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário, que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar. Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso, ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa, não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal. O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial. Tudo é aparência, e Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto. Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte.
Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação, e o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado, mas essa aceitação tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito. Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom. Os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou. E dessa vez, o impacto vai ser muito mais doloroso. Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam a porta, agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso, naquele mundo, é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado, e Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação. A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido. Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la. Não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu. E de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo. Mas não para a memória, não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali. Alguém que tentou amar, tentou se encaixar,
tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando, como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida, deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção, ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar, o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro. Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro, ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário, que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar. Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso, ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa, não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal.
O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial, tudo é aparência. E Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto. Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte. Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação, e o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado. Mas essa aceitação tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito. Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom. Os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou. E dessa vez, o impacto vai ser muito mais doloroso. Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam a porta, agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso, naquele mundo, é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado, e Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação. A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido.
Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la. Não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu. E de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo. Mas não para a memória. Não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali. Alguém que tentou amar, tentou se encaixar, tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando, como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida. Deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção. Ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar, o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro. Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro, ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário, que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar.
Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso, ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa, não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal. O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial, tudo é aparência. E Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto. Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte. Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação, e o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado. Mas essa aceitação tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito. Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom. Os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou, e dessa vez o impacto vai ser muito mais doloroso. Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam a porta, agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso naquele mundo é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado, e Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação.
A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido. Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la. Não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu. E de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo. Mas não para a memória. Não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali. Alguém que tentou amar, tentou se encaixar, tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando, como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida. Deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção, ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar, o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro. Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro, ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário,
que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar. Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso, ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa, não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal. O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial, tudo é aparência. E Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto. Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte. Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação, e o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado. Mas essa aceitação tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito. Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom. Os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou. E dessa vez, o impacto vai ser muito mais doloroso.
Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam à porta agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso, naquele mundo, é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado, e Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação. A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido. Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la. Não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu. E de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo. Mas não para a memória. Não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali. Alguém que tentou amar, tentou se encaixar, tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando, como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida. Deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção. Ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar, o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro.
Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro. Ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário, que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar. Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso, ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa, não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal. O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial, tudo é aparência. E Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto. Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte. Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação, e o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado. Mas essa aceitação tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito.
Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom, os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou. E dessa vez, o impacto vai ser muito mais doloroso. Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam à porta, agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso, naquele mundo, é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado, e Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação. A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido. Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la. Não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu, e de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo, mas não para a memória, não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali, alguém que tentou amar, tentou se encaixar, tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando, como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida. Deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção, ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia
e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar: o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro. Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro, ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário, que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar. Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso. Ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa, não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal. O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial, tudo é aparência. E Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto. Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte. Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação. E o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado, mas essa aceitação
tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito. Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom. Os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou. E dessa vez, o impacto vai ser muito mais doloroso. Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam a porta, agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso, naquele mundo, é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado. E Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação. A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido. Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la. Não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu, e de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo, mas não para a memória, não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali. Alguém que tentou amar, tentou se encaixar, tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando,
como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida, deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção. Ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Imagina viver num mundo onde tudo parece perfeitamente organizado. Casas coloridas em tons pastel, jardins todos iguais, vizinhos que acordam no mesmo horário, cortam a grama no mesmo dia e sabem absolutamente tudo da vida um do outro. Agora, imagina colocar bem no meio desse cenário impecável alguém que não pertence àquele lugar, alguém que não foi feito para se encaixar. Eduardo não é só um personagem diferente, ele é o símbolo de tudo aquilo que o mundo não sabe lidar, o estranho, o sensível, o inacabado. Criado por um inventor solitário, ele nunca foi finalizado. No lugar das mãos, carrega tesouras, instrumentos frios, cortantes, perigosos, pelo menos aos olhos de quem olha de fora. Mas por dentro, Eduardo é puro sentimento. Ele sente demais, ama demais, sofre demais. Só não sabe como demonstrar isso sem machucar, literalmente, quem se aproxima. E no meio disso tudo, surge Kim. Ela não vê Eduardo como um erro. Ela vê alguém tentando existir num mundo que não foi feito para ele. O amor entre os dois não é simples, não é confortável e muito menos perfeito. É um amor silencioso, feito de olhares, gestos pequenos e uma tristeza constante de saber que talvez eles nunca consigam ficar juntos de verdade. Antes de Eduardo existir no mundo das casas coloridas, ele existia no silêncio. Um silêncio alto, pesado, que mora em lugares abandonados. No topo de uma colina, longe de tudo e de todos, havia um castelo escuro, quase como um conto de terror esquecido no tempo. Mas ali não vivia um monstro. Ali vivia um garoto incompleto, preso entre a solidão e a esperança de um dia ser terminado. Eduardo foi criado por um inventor, um homem gentil, solitário, que acreditava que podia criar vida com amor, ciência e imaginação. Esse inventor não queria apenas construir uma máquina, ele queria um filho, alguém que pudesse sentir, rir, amar. Eduardo nasceu desse sonho. Ele tinha um coração puro, olhos curiosos e uma inocência quase infantil. Só que o Criador morreu antes de concluir sua obra. O último passo, as mãos humanas, nunca chegaram. No lugar delas, ficaram as tesouras. E essas tesouras definem tudo. Elas não machucam por maldade, machucam por acidente. Eduardo não sabe controlar completamente seus movimentos. Cada gesto exige cuidado, cada aproximação traz medo. Ele vive tentando se proteger do mundo e proteger o mundo dele. O tempo passa e Eduardo permanece sozinho naquele castelo. Ele observa a cidade lá embaixo como quem olha um mundo que nunca vai tocar. Ele aprende sozinho, sobrevive sozinho e sente tudo sozinho. É nesse cenário que Peg Boggs entra na história. Peg é uma vendedora comum, dessas que batem de porta em porta oferecendo cosméticos. Um dia, quase por acaso, ela decide subir a colina. Aquele castelo sempre esteve ali, mas ninguém nunca teve coragem de entrar. Peg entra, e o que ela encontra não é medo, é compaixão. Eduardo aparece nas sombras, assustado, tentando se esconder, como uma criança que teme ser rejeitada mais uma vez. Peg percebe algo imediatamente. Ele não é perigoso, ele é frágil, inacabado, e talvez seja por isso que ela decide levá-lo para casa. Não por curiosidade, mas por empatia. Ela vê em Eduardo alguém que nunca teve uma chance de viver. Quando Eduardo desce a colina e entra no bairro, o contraste é brutal. O mundo escuro e gótico do castelo dá lugar a ruas coloridas, casas perfeitamente alinhadas e pessoas que fingem ser felizes o tempo todo. Tudo ali é artificial, tudo é aparência. E Eduardo, com sua pele pálida, roupas de couro e mãos de tesoura, não poderia destoar mais daquele cenário. Os vizinhos observam, cochicham, julgam, mas também se encantam. Eduardo vira assunto.
Ele é o diferente que quebra a rotina daquele lugar onde todos os dias são iguais. E é nesse momento que algo muda. Eduardo deixa de ser visto como alguém que precisa de ajuda e passa a ser visto como alguém que pode ser útil. Quando descobrem que ele sabe cortar cabelo como ninguém, tudo se transforma. As tesouras, que antes causavam medo, agora viram talento. As mãos que simbolizavam perigo passam a representar arte. Eduardo corta cabelos, cria estilos, transforma pessoas comuns em versões melhores de si mesmas. Ele não fala muito, mas suas ações dizem tudo. Cada corte é feito com cuidado, quase como um pedido silencioso de aceitação, e o bairro responde com aplausos, elogios e convites. De repente, Eduardo está em todos os lugares. Ele é querido, admirado, celebrado. Mas essa aceitação tem prazo de validade. Ela existe enquanto Eduardo diverte, encanta e não causa problemas. Porque ninguém ali está realmente interessado em quem ele é por dentro. O que importa é o que ele oferece. No meio disso tudo está Kim. No início, ela vê Eduardo como alguém estranho, quase assustador, mas aos poucos ela percebe algo que ninguém mais parece enxergar. Eduardo é gentil, ele é cuidadoso, ele é vulnerável. O olhar dele diz mais do que qualquer palavra. Ele se apaixona por Kim de um jeito puro, silencioso, sem saber como lidar com esse sentimento. Eduardo não pode tocá-la, ele não pode abraçá-la sem medo. Esse amor nasce cheio de limites, cheio de silêncio e cheio de dor. Kim começa a sentir algo também, mas vive em conflito. Ela faz parte daquele mundo normal, enquanto Eduardo jamais poderá realmente pertencer a ele. E então começam os primeiros erros. Não por maldade, mas por ingenuidade. Eduardo é manipulado, usado, colocado em situações que ele não entende completamente. A confiança que ele deposita nas pessoas começa a se voltar contra ele. Pequenos acontecimentos fazem o bairro mudar o tom, os sorrisos ficam mais frios, os elogios viram desconfiança. O mesmo lugar que o elevou começa aos poucos a empurrá-lo de volta para fora. Porque quando o diferente deixa de ser conveniente, ele deixa de ser bem-vindo. Eduardo ainda não percebe totalmente isso. Ele continua tentando agradar, tentando fazer o certo, tentando existir sem machucar ninguém. Mas a queda já começou. E dessa vez, o impacto vai ser muito mais doloroso. Em algum momento, Eduardo percebe que algo está errado. O bairro já não o olha da mesma forma. As pessoas que antes batiam à porta, agora observam de longe. Os elogios viraram silêncio e o silêncio logo se transforma em medo. Basta um erro, um mal-entendido para que toda aquela admiração construída tão rapidamente comece a desmoronar. Eduardo nunca aprendeu a se defender. Ele não entende joguinhos sociais, nem mentiras bem ensaiadas. Ele age com o coração aberto, e isso, naquele mundo, é quase um crime. Quando é acusado injustamente, ninguém quer ouvir sua versão. O diferente já está condenado antes mesmo de falar. O medo coletivo precisa de um culpado. E Eduardo é perfeito para esse papel. Ele tem a aparência certa, o silêncio certo e as tesouras certas para justificar qualquer acusação. A mesma sociedade que o transformou em atração, agora o transforma em ameaça. Kim, no meio do caos, finalmente entende o quanto Eduardo sempre esteve sozinho. Ela percebe que o amor dele nunca foi invasivo, nunca foi perigoso. Pelo contrário, sempre foi contido, respeitoso e cheio de cuidado. É nesse momento que ela se aproxima de verdade, não por curiosidade ou pena, mas por escolha. O amor entre os dois se revela tarde demais, não porque não exista, mas porque o mundo ao redor não permite que ele sobreviva. Eduardo entende que se ficar, só vai machucar mais pessoas, não por maldade, mas por existir do jeito que é. O confronto final acontece no castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. É ali que Eduardo retorna, carregando não só sua solidão, mas também a certeza de que nunca houve espaço para ele naquele bairro colorido. Kim o encontra pela última vez. Eles se olham como quem sabe que aquele momento é definitivo. Eduardo faz a coisa mais difícil que já fez. Ele escolhe amar à distância. Ele afasta Kim para protegê-la, não porque deixou de amá-la, mas porque ama demais para deixá-la sofrer. É um gesto silencioso, doloroso e profundamente humano. Kim mente para proteger Eduardo. Ela diz que ele morreu.
E de certa forma, ele morreu mesmo, pelo menos para aquele mundo, mas não para a memória, não para o sentimento. Eduardo continua vivo no castelo, criando esculturas de gelo. Cada movimento das tesouras transforma o gelo em arte. Cada escultura faz a neve cair sobre a cidade. A neve vira símbolo, um lembrete constante de que alguém diferente existiu ali. Alguém que tentou amar, tentou se encaixar, tentou ser aceito. Kim, já idosa, conta essa história como quem guarda um segredo precioso. Ela nunca esqueceu Eduardo. Porque algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Eduardo Mãos de Tesoura termina, mas a sensação que ele deixa continua. Porque essa não é uma história que se fecha com crédito subindo e música tocando ao fundo. Ela fica ecoando, como uma lembrança que a gente não sabe explicar direito porque dói, mas dói. Talvez porque, em algum nível, todo mundo já se sentiu como Eduardo em algum momento da vida. Deslocado, diferente, tentando caber onde não existe espaço. O mais cruel na história de Eduardo não são as tesouras no lugar das mãos. O mais cruel é o mundo que olha para ele e decide que ele precisa mudar, mas nunca se pergunta se é justo exigir isso. Eduardo não machuca por intenção, ele machuca porque foi deixado incompleto. Ainda assim, é ele quem carrega a culpa. A sociedade não assume sua incapacidade de lidar com o que foge do padrão. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.